A violência do ataque de Donald Trump contra Volodymyr Zelensky, não só ele tenta estrangulá-lo politicamente, mas ele faz isso com uma violência extrema. Imagine, um comediante de sucesso modesto, Volodymyr Zelensky, persuadiu os Estados Unidos da América a investir. 350 bilhões investidos em uma guerra impossível de vencer. Segundo elemento de linguagem, Zelensky admite que metade do dinheiro que enviamos desapareceu. Ele se recusa a organizar eleições, ele está muito mal na sua idade. Zelensky, terceiro ditador não eleito, deve agir rápido para preservar seu país. Amo a Ucrânia, mas Zelensky fez um péssimo trabalho, seu país está em ruínas. Como você entende essa carga em vários golpes tão violenta? Ele está em um espaço de total desinformação desde o início, desde até mesmo antes, provavelmente além até das compromissões financeiras. Na verdade, ele retomou completamente. Os russos são diretos e sabem muito bem como fazer isso. Ele retomou todos os elementos de linguagem, todas as narrativas que o Kremlin tenta instilar há muito tempo na cabeça de um certo número de pessoas, às vezes de líderes. Vemos isso com Trump, mas ainda assim do líder da principal potência mundial. Então, tudo que também é interessante ver é que Trump, de qualquer maneira, ele é impermeável a várias coisas. Ele é impermeável à noção de direito, ele é impermeável à verdade. E aí ele mantém um discurso de contra, anti ou pós-verdade, não importa como o chamamos. Quando ele diz ter os 350 bilhões, é porque não há estrada. Zelensky, ditador, que ainda se dirige a Putin. Você vê o número de presidentes ucranianos que foram eleitos enquanto Putin estava no poder, ainda há um certo número. Ele retoma elementos de desprezo, porque ele decidiu desde o início que Zelensky deveria perder. Ele está do lado de Putin ideologicamente, além, aliás, dessas narrativas. Como entender a proximidade dele com ideias que retomou? É uma proximidade de origem, de simpatia política ou de ideias? Como você a entende? Na verdade, o que é surpreendente, mais uma vez, é que a Rússia não consegue uma vitória militar, a Ucrânia impediu a Rússia de ganhar esta guerra. Ainda assim, precisamos ser claros. Estamos prestes a dar uma vitória política a um país que não obteve uma vitória militar. A Rússia não conseguiu nada do que queria. Derrubar o governo ucraniano, obter os territórios. No ritmo atual, eles ainda precisarão de 3 anos para controlar o Donbass. E então, ainda vamos ceder em tudo. E então vamos até mesmo pressionar e impor sanções à Ucrânia para que ela aceite tudo e qualquer coisa. E isso é inaceitável. Hoje, o sangue dos ucranianos que nos defenderam deveria nos permitir ganhar força e estar prontos para fazer a guerra e apoiá-los. São os americanos. Após 3 anos, continuamos alertando sobre a necessidade de nos prepararmos para possíveis divergências nas visões geoestratégicas entre nós e os americanos. E então precisamos saber ser soberanos. Há 2 semanas, percebemos que deveríamos ter feito isso 3 anos atrás. Para realmente poder liderar os europeus podem substituir a ajuda militar e financeira dos americanos? Estão acontecendo coisas, especialmente na região de Kursk. Ouça como Putin reivindica uma ação nessa região que os ucranianos contestam. Ouça-o. A informação mais recente A última informação que me passaram há apenas 1 hora é que esta noite, os combatentes da 800 Brigada atravessaram a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia em território inimigo. O que exatamente sabemos? Talvez possamos ver as imagens de Souljan. Nada, não sabemos nada. Nós sabemos nada. Enquanto não tivermos imagens, confirmações, não sabemos nada. Na verdade, o que aprendemos em 3 anos é que quando os ucranianos afirmam algo, geralmente, em 48 horas é confirmado. Quando os russos afirmam algo, mesmo 48 horas depois, a maioria das vezes é uma mentira. Você está regularmente em contato com aqueles que estão lutando no local. Você ouviu tais informações nas últimas horas? O que é particular na zona de Kursk é que os ucranianos permanecem lá por mais de 2 ou 3 dias, diferentemente de outras regiões. Assim, não raro, as informações levam mais tempo para me alcançar. Putin insinua que na zona de Soulja, os 500 a 600 quilômetros quadrados mantidos pelos ucranianos em território russo quase não se movem mais. Putin alega que eles atacaram em território ucraniano, possivelmente para capturá-los, em retaliação, por exemplo, em direção à cidade de Sumy. Mas não temos nenhum feedback ou imagem. No território ucraniano, normalmente temos informações imediatas em meia hora. Há uma negação oficial ucraniana. De fato, é preciso ler a negação oficial. As informações de Putin são uma mentira, diz a Ucrânia. Este grupo foi eliminado. Não existe nenhum agrupamento militar russo capaz de fazer isso. No fundo, quando vemos essas imagens de sujeitos destruídos, os europeus vão pensar que é hora de mudar de estratégia, de voltar à estratégia de combate.
Nicholas Tenzer, é muito importante ouvi-lo esta noite. Você é um dos que sempre disse que não devemos negociar. Estou lendo o que você disse, breve lembrete dos princípios básicos. Não pode haver negociação com a Rússia de Putin, nunca sobre nada. A derrota total de Moscou é a única solução. E você costuma dizer que a palavra negociação é uma ilusão que, na verdade, serve a Putin. No entanto, agora Zelensky fala sobre negociação, os europeus falam sobre negociação, exceto para culpar Trump. Não seria necessário admitir que houve mudança também entre os ucranianos? Então, os ucranianos falam sobre isso simplesmente porque foram forçados a fazer isso? Quer dizer que por Trump, antes também, vou te dizer claramente, por Biden e pelos europeus, devido à sua fraqueza, à sua total insuficiência, culpado e culpado. Eu acho que há uma verdadeira culpa de nosso lado coletivamente por não ter ajudado os ucranianos o suficiente. E por não ter intervindo diretamente quando era possível no início. Eu acho que é muito importante porque esta noite, vamos ouvir à noite em todos os meios de comunicação da Europa dizer Trump é mau, Trump é brutal, Trump é violento, mas você nos diz cuidado, na realidade os europeus por trás de tudo isso não fizeram tantas coisas, os europeus e os americanos. Na verdade, isso vem de Obama, isso não vem apenas de Biden, isso vem de Obama. Obama já era o reset em 2009, enquanto em 2008 20% da Geórgia havia sido ocupada. Obama era... De fato, em 2013. Isso mostra muita hipocrisia, francamente? Sim, claro. E que você tem Biden, eu diria, que estava completamente influenciado sob a tutela de Jake Sullivan, a quem ele tinha dado apenas a instrução. Sem Terceira Guerra Mundial, que já é uma narrativa russa, ele disse, devemos ajudá-los, mas não o suficiente. Então vamos lá. Mas onde há uma mudança mesmo com Trump é que podemos dizer que Obama e Biden pecavam por abstenção, mas eles não eram contra a Ucrânia, eles não eram contra nós. Que ainda assim, Biden chamou Putin pelo seu verdadeiro nome, ou seja, ele é um assassino. Que ele denunciava os crimes de guerra contra a humanidade, de genocídio e de agressão cometidos pela Rússia na Ucrânia, enquanto Trump, para ele, os crimes não existem. Não há vítima e culpado, tudo isso é completamente indistinto, não há agressor e agredido. Até ouvimos dizer, afinal, é culpa da Ucrânia, foi a Ucrânia que atacou. Enfim, mais uma vez, não, estamos em uma reversão total de alianças. Mas nossa culpa como ocidentais, acho que devemos insistir nisso. Então, hoje, ainda temos os meios. Mantenho essa posição. É um artigo de 2016 sem negociações com a Rússia, mas eu mantenho essa posição. Hoje podemos, eu diria bem, podemos e devemos nos armar massivamente. A economia de guerra mencionada por Emmanuel Macron, será que os ucranianos e europeus têm os meios e a vontade de fazer isso? Ou são apenas palavras? Então... Isso já aconteceu. De novembro de 2023 a abril de 2024 não houve mais ajuda americana. Nesse período, os ucranianos sofreram, mas não se renderam. Atualmente, a vantagem significativa é que o aumento da produção europeia, antes incompleto, agora é realidade. Os projéteis europeus chegam em maior quantidade. As armas são transferidas em maior quantidade. O sofrimento dos ucranianos há um ano seria menor se comparado ao desaparecimento dos americanos hoje. Há um ano, temíamos que a frente desmoronasse, mas hoje os europeus produzem mais munições. Há outros países que entraram na dança para apoiar a Ucrânia, também o Catar ou o Paquistão. Muitos países estão armando a Ucrânia hoje, incluindo o Egito, a Coreia do Sul e a Sérvia, em maior número do que no passado. Então, os russos do lado deles, eles não podem mais contar com as munições norte-coreanas, que chegaram aos milhões, pois a Coreia do Norte já doou seu estoque. Portanto, é apenas a produção russo-norte-coreana contra a produção europeia. O desequilíbrio seria menos difícil de suportar para os ucranianos em defesa hoje se houvesse apenas a Europa e não mais os Estados Unidos. Mas nunca seremos capazes de fornecer a massa necessária para que ela possa reconquistar seu território. Você está afirmando que os europeus não têm capacidade de fornecer a quantidade necessária? Para reconquistar a Crimeia e o Donbass. Já de volta ao território de 2022, apenas os americanos possuem, inutilizada em seu deserto, a massa de manobras necessária, da qual não fazem uso. Essa constatação é terrível. Desculpe insistir, mas você está dizendo que a Europa faz gestos amplos com os braços e diz, veja como somos morais? Mas, na realidade, ela não se dá os meios. Ela não tem os meios. Não fizemos o esforço, exceto na área dos projéteis de 155 milímetros. Triplicamos nossa produção de canhões César, etc. Mas nos drones, nos tanques, o que fizemos? Fornecemos aos ucranianos antiguidades que estavam no fim da vida útil.
os Estados Unidos da América, o único país com capacidade de fazer a Ucrânia vencer de seus 3.000 tanques de reserva, forneceu apenas 31, demonstrando falta de interesse na vitória ucraniana. Trump vai parar. Não será uma catástrofe se os Estados Unidos da América desaparecerem militarmente. Por outro lado, financeiramente é preciso manter a economia, pagar salários e evitar o desmoronamento econômico. Isso, por outro lado, certamente será mais complicado. E é aí uma vez que dissemos que será mais difícil, mas não será catastrófico. É aí que reside todo o interesse do ressurgimento europeu. Para imaginar, não apenas continuar o que a Europa estava fazendo, mas, além disso, tentando fazer mais. Mas talvez imaginar as coisas, fazê-las de maneira diferente. Para dar um exemplo, a Ucrânia, para a segurança do céu, mas toda relativa, deve contar com sistemas de defesa aérea, baterias de várias origens, tanto europeias quanto americanas. Mas não devemos nos enganar, a participação americana era importante lá. Lá provavelmente não será suficiente, mas o que mais podemos fazer para garantir essa segurança? Existem soluções. Eu me lembro, Nicolas, o que ele propôs. 25 de fevereiro de 2022, podemos fazer o que for possível, sem entrar em guerra. A polícia do céu ucraniano. Simplesmente... Exatamente. Desde os dias 24 e 25, poderíamos ter intervindo sem tropas terrestres. Não existe enviar, eu diria, soldados para combater no território? Eu diria que isso será até melhor que as baterias que temos atualmente. Porque... Agitamos, poderíamos ter, etc. Não, mas hoje, muitas coisas para fazer. Lembre-se da guerra do Kuwait, quando a comunidade internacional lutou para libertar todo o território kuwaitiano, até o último centímetro quadrado, sem aceitar libertar menos de 20%. Qual a diferença? Antes era o Iraque, agora é a Rússia. Mesmo que a Rússia não tenha mais recursos para continuar sua ofensiva econômica e militarmente, ela está agarrada, entrincheirada, após 3 anos para se proteger. O Iraque e, finalmente, o Kuwait, um país muito pequeno, com o pobre exército iraquiano enfrentando a armada internacional. Isso significa... Dizer o quê? Que temos medo da Rússia? Mas que não temos os meios militares europeus sozinhos para expulsar a Rússia desta zona. Somos capazes? Por outro lado, estimativas indicam que, para recuperar as fronteiras de 2022, os ucranianos bem armados precisam perder 100.000 homens. Primeiro, não temos armas para lhes dar. E segundo, não estamos prontos para perder 100.000 homens. Portanto, de qualquer forma, a questão não se coloca. Hoje, o desafio é interromper a guerra, mas também assegurar que não haja uma segunda guerra nos próximos anos, enquanto a Rússia se rearma. Olhe para os... São imagens do dia, é o presidente Putin visitando uma fábrica de armamentos. E a Rússia, ela vai aproveitar este respiro. Estamos em processo, todos, dizemos Trump, mas também os ucranianos, mas também os europeus, oferecendo em uma bandeja um respiro para... Putin para se rearmar? Ele está lá? Exatamente. É por isso que tenho insistido desde o início, não apenas desde ontem ou desde que Trump assumiu o poder. Eu insisto que nós, europeus, nos armemos de maneira massiva. E isso deveria ter começado. E para 4% do produto interno bruto, mais uma vez... Ainda é preciso explicar isso aos europeus, como os franceses, britânicos, alemães, italianos, espanhóis, entre outros. Em suma, é essencial atingir 4% do produto interno bruto. Quando eu falava de economia de guerra, não era apenas uma palavra para parecer bonito, como o discurso de Emmanuel Macron na Eurasia Tauri em junho de 2022. Isso supõe recuperar também um certo número de indústrias civis, transformando-as em indústrias militares. Mas para que isso seja aceitável, é preciso mostrar que esse risco existe. Porque, de fato, admitamos que Trump, eu diria, cede à Ucrânia. A Rússia é da Ucrânia, na verdade, para a Rússia. E, além disso, levanta as sanções. Isso ficou implícito nas declarações do secretário de Estado americano Marco Rubio em Riad. A Rússia vai se rearmar completamente e sua economia vai decolar novamente. Enquanto que com 3 anos de pressão, eu insisto muito nisso, 3 anos de pressão contínua sobre a Rússia, eu acho que aí a Rússia realmente começará a não poder mais lutar. Ouça essa acusação em... De forma invertida por Donald Trump. Ele acusa os ucranianos de iniciarem a guerra e serem seus instigadores, segundo sua declaração. Acredito ter o poder de acabar com essa guerra que está indo bem. Hoje ouvi que não fomos convidados. Vocês estiveram lá por 3 anos, deveriam ter terminado e nunca começado. Você poderia ter feito um acordo para a Ucrânia, e eu também. Isso teria dado a eles quase toda a terra, tudo, quase toda a terra. Ninguém teria morrido, nenhuma cidade seria demolida e nenhuma cúpula derrubada.
O fato de estarem dizendo isso agora Isso significa que ele tem a vontade de derrotar politicamente Zelensky? Estamos no momento em que ele claramente quer derrotá-los pessoalmente? Trump parece concordar plenamente com a aplicação da lei do mais forte, já que isso o beneficiaria. Nesse ponto, ele se alinha com a posição dos chineses e russos, que se consideram povos dominantes, países que devem dominar os outros. E, portanto, logicamente, um país europeu. A sua voz para a Organização das Nações Unidas não tem tanto valor quanto deveria, portanto, é o fim da Organização das Nações Unidas e do sistema internacional. É o fim da aliança, que já não era uma aliança há muito tempo entre a Europa e os Estados Unidos. E, portanto, eles vão fazer tudo o que puderem. Trump vai fazer tudo o que pode para tosquiar seus aliados, que tiveram a má ideia de confiar a ele seu dinheiro e sua defesa. Portanto, hoje, ele recuperará o máximo possível para reforçar a liderança americana, evidentemente em detrimento dos europeus. Talvez Taiwan, a Coreia do Sul, etc., sirvam efetivamente nessa mudança para a Ásia, mas se não acordarmos, estamos mortos. Será que... Os europeus são mais morais que os outros? Lembre-se, em 2003, eles gritaram contra os americanos, mas Chirac e Schröder cobriram Vladimir Putin de honra. Eles pregavam moral aos americanos, mas corriam para comprar o gás russo. Hoje, os europeus vão ter um sobressalto? Qual? Então, eles ainda tiveram? Darius, você não menciona que os europeus, franceses e alemães estavam certos em dar uma lição de moral nos americanos. Porque os americanos, com todos os seus bons ideais, e seguidos, aliás, por todos os países do leste, pela Ucrânia, pela Polônia, pela Romênia, pela Geórgia, que se precipitaram como poodles atrás, a América criou uma catástrofe que ainda não está resolvida, terrível na Mesopotâmia, com mais de 300 mil mortos e um caos que ainda não está resolvido hoje. Portanto, é preciso lembrar que Dominique de Villepin, acredito que você passou o seu discurso, logo o repetirá. Dominique de Villepin honrou a Europa ao se opor e os americanos nos ameaçaram com todos os males da terra. Resistimos nos opondo à louca aventura anglo-saxônica americana que era seguida por todos. Essa mesma França decorada. Então, havia relações muito boas com... Chirac realmente deu a gravata da Legião de Honra a Putin. Mas antes, o primeiro que ele fez, quem foi? E foi Blair que tinha ido ver com Chery grávida. É o primeiro, é Blair, não se esqueça, é a Grã-Bretanha que é a primeira. É o primeiro que vemos que... Essas pessoas, sob uma fachada de valores, na verdade defendem seus próprios interesses. Atualmente, os europeus têm sido muito indulgentes com a China. Eles falam muito pouco sobre a situação dos uigures. Então, realmente, há um tipo de silêncio. Vemos até que ponto a moral deles é variável, como os americanos, mas... Não apenas os europeus. Por que a Arábia Saudita critica a Europa quando fazem caricaturas? E por que eles não criticam a China quando eles realmente fazem? Deportação, destruição da cultura uigur, por que sempre são apenas os europeus? Se os muçulmanos, os países muçulmanos e árabes não se importam com os uigures, por que apenas os europeus deveriam defendê-los? Então, ou nos unimos todos para defender causas justas como o Tibete, os uigures e a Ucrânia, ou... No momento, não seremos os únicos a tomar decisões economicamente contraproducentes para nós mesmos. Portanto, ocasionalmente, há uma noção de realidade sobre a China. Se os primeiros envolvidos não aplicam sanções à China, nós não vamos fazer isso. A Europa não é a mesma coisa, a Ucrânia é a Europa, e temos repetido isso há muito tempo, conhecemos o plano russo. Se houver uma pausa de 3 anos, eles atacarão os países bálticos. Isso é uma realidade operacional, então a Rússia, não devemos deixar escapar uma palavra sobre a guerra. Estamos indo para a guerra, olha... Os americanos estão se rearmando fortemente, realizando testes do que chamam de Minuteman, enquanto a Europa apenas fala sobre o assunto. Essa bomba é extremamente importante, mostrando o quanto ainda contam com a força extrema, como os russos. Os chineses. Mas a realidade das relações internacionais não é essa, a realidade. E mesmo desde 1945, e especialmente desde 1945, infelizmente não é de todo o reinado do direito. Os Estados são monstros frios que defendem seus interesses. E Trump, eu não sei por que as pessoas estão tão surpresas. Ele está fazendo uma política que ele inclusive anunciou, ele foi eleito para isso, que defende os interesses da América como ele os concebe. Aliás, ele é muito prático. Ele disse que os ucranianos deveriam me reembolsar os 350 bilhões de dólares que eu dei a eles. Eu me pergunto se ele não está exagerando um pouco os números, mas é outra.
A economia americana se beneficiou de 90% dos investimentos. A compra local era para fornecer aos ucranianos um estímulo keynesiano. Para os Estados Unidos da América, é ótimo para a economia deles. E uma parte das compras é feita a partir dos ativos russos. Lucros. Nem mesmo lhes custa tanto dinheiro. Você é um soberanista francês? Você já disse muitas vezes, hoje o rompimento está consumado? Você considera os americanos? Ainda assim precisa ser dito. Elon Musk ironizou sobre a Europa dizendo, se não estivéssemos aqui, vocês estariam falando alemão ou russo, referindo-se ao passado. O rompimento está consumado para... O rompimento com os americanos já estava consumado bem antes desta guerra. Agora é a oficialização. Os americanos não são nossos aliados. Eles nos traem, roubam nossos mercados e nos espionam. Os americanos não são nossos aliados, apenas menos inimigos que os demais. Deveríamos ter nos tornado soberanos em todas as áreas há muito tempo. Hoje, isso é urgente. Não devemos depender do material americano nem da presença deles para nos defendermos e sermos capazes de enfrentar a Rússia. O problema agora é que não estamos mais falando de algo que vai acontecer eventualmente em 5 ou 8 anos. Os ucranianos deram 3 anos de trégua para se armarem, nós não aproveitamos. Agora temos menos de 2 anos. Mas se ninguém agir muito rapidamente para aumentar o ritmo, Nicholas Tenzer falava de 4% do produto interno bruto. Não é em 5 anos que precisamos alcançar, é agora que precisamos começar. O General de Gaulle sabia muito bem que os americanos nos abandonaram em 1940, quando declaramos guerra ao regime nazista. E quando Paul Reynaud pediu a ajuda deles, eles nos disseram para nos virarmos. O General de Gaulle entendeu que a França nunca poderia confiar no amigo americano, porque é verdade que ele é nosso amigo. Nós somos amigos dos americanos. Por quê? Porque temos uma história em comum, Lafayette, etc. E quem veio em 17 para nos ajudar contra o militarismo alemão... E nós... Nos abandonaram e eles vieram em 44. Finalmente, eles hesitaram um pouco no início, você está certo, nem em 14, nem em 40, em 44. Inicialmente foi como ocupante, conhecido como AMGO. Porém, ao verem de Gaulle em Bayeux, mudaram de ideia. Felizmente, os americanos têm a qualidade de mudar de ideia rapidamente. Mas de Gaulle entendeu bem que os americanos defendiam os interesses dos americanos. E que se a França quisesse defender sua segurança, ela precisava ter sua própria força de ataque. Obrigado, de Gaulle, por nos dar a bomba atômica. Atômica.